A Prefeitura de Francinópolis, por intermédio da Secretaria de Educação e a Universidade Federal do Piauí, lançaram nesta terça-feira, 18 de junho, na Câmara de Vereadores, o projeto Reconhecimento do Protagonismo Negro e Indígena na História e Memória de Francinópolis. Na mesma solenidade, aconteceu o lançamento da segunda edição do livro Colonização Quilombos, Modos e Significações, do escritor Nego Bispo, e o lançamento de projeto de leitura da Secretaria de Educação. O projeto é em parceria com a Universidade Federal do Piauí, onde tem doutores de várias especialidades, envolvidos. A gente trouxe 2 aqui hoje, o Maírton Celestino, doutor em História, e a Sueli, que é para contar a história de Francinópolis numa perspectiva vinda de baixo. Então, para isso, a gente convidou o Bispo, que é conhecido nacionalmente, conhecido como Nego Bispo, onde já tem um nome e agora já está crescendo internacionalmente. Então a história de Francinópolis vai ser contada a partir dessa parceria, numa perspectiva vista do povo, não na perspectiva europeia, numa visão diferente, e de pesquisadores que fazem parte dos movimentos sociais, que tem uma militância nos movimentos sociais. Então a gente só tem a ganhar. E aliado a isso, a gente incentiva a questão do hábito à leitura na rede. Peguei a questão desse projeto para fazer o lançamento do projeto Campeões de Leitura, onde esse projeto, a ideia é a gente incentivar os alunos, que tem premiação tanto para os alunos como para os professores, incentivar a gostar de ler, a melhorar o hábito da leitura, interpretar e produzir. É um objetivo nobre, principalmente pela realidade que a gente tem, dos alunos. Não são os alunos, mas assim, o gosto pela leitura, ele ainda precisa ser melhorado muito. Então a ideia é essa, a gente incentivar. A satisfação é muito grande, principalmente pelo motivo que nos trouxe aqui. Contar a história de Francinópolis, a partir da geração avó, a partir das pessoas mais velhas, das pessoas sábias, é um motivo de muita honra e de muita felicidade, é sem medida. Qual é a expectativa de trazer a história de Francinópolis para o mundo? A expectativa é que aumente a autoestima do nosso povo, que aumente assim o pertencimento e que a gente cada vez mais finque o pé aqui no nosso território, que cada vez mais a gente fortaleça nossas raízes. Agora é muito interessante, muito plausível ver a gestão municipal voltada para essa questão da educação, esse trabalho que está sendo feito de colocar a criança para ler, de conhecer a sua história, é louvável isso, Olha, com certeza, um povo que não tem cultura, um povo que não sabe da sua história é um povo enfraquecido. Então, a gestão investindo cada vez mais na cultura, cada vez mais na história do nosso povo, ela está investindo cada vez mais na vida. E isso nós apoiamos e nesse quesito nós somos parceiros. É um trabalho que a gente espera que sirva, inclusive, de referência para outros municípios contarem as suas histórias, E essa história vai ser contada pelo protagonismo daquelas pessoas que não são identificadas na história, que é o protagonismo negro e o protagonismo indígena. Então, vamos ouvir as histórias das pessoas que são as guardadoras das memórias, as pessoas mais idosas, que viveram essas histórias. Então, a intenção é captar essas histórias e registrar como história do município de Francinópolis. Agora é uma história, como a senhora falava na fala da senhora, que o brasileiro, de um modo geral, não conhece a sua história. A história vem da Europa para cá e está sendo feito exatamente o caminho inverso, trazer a história antes desse descobrimento, Com certeza. E aí não é só a história do Brasil. O processo de colonização inteiro, ele se deu sempre no sentido de apagar a história, a memória e a cultura do povo colonizado. Então, isso aconteceu com a gente no Brasil, mas aconteceu na América Latina inteira, isso aconteceu com a África, Sempre apontando que essas pessoas não eram civilizadas, não tinham cultura, não tinham tecnologia. E, na verdade, as tecnologias que existiam aqui, como no caso de incas, astecas e maias, eram inclusive tecnologias mais avançadas
do que aquelas que o próprio europeu trazia. Então, o sentido de dizer aqui não tem cultura era o sentido de dominar, né? Então, o processo de nomeação a que bispo se refere, né, eles começaram chamando essa terra toda aqui de América. De onde é que vem a palavra América? América era o nome daquele que invadiu aqui, né? Então, eles nos nomearam, eles consideraram que a gente era sem cultura, e agora a nossa tentativa é fazer, como você diz, esse caminho inverso. Contar a história a partir de nós. Aqui hoje em Francinópolis tivemos o privilégio de receber expressões piauienses e até nacionais que são conterrâneas, certo? Professora Sueli, doutora em Direito Constitucional, professora da Universidade Federal, Nego Bispo, né? Nego Bispo é referência no Brasil na defesa quilombola. E hoje fomos também presenteados com o lançamento da sua segunda edição do seu livro, Colonização, Quilombos, Modos e Significações. Então, Francinópolis, pela segunda vez, é presenteado com o lançamento do livro do Nego Bispo. E com isso, a gente busca incentivar cada vez mais a cultura de Francinópolis, esse resgate das nossas raízes. Então, com a ajuda desses dois, fundamental importância. O que a gente sabe aqui é o que é contado pelos livros oficiais. Então, aqui é uma forma de resgatar o que realmente aconteceu. Vamos contar a nossa história com o nosso povo, quem vivenciou essa época, ouvindo os mais velhos e repassando a juventude e para gerações futuras. Paralelo também a isso, a questão do lançamento do projeto de leitura, né, que tem sua culminância em dezembro, dia 7. Também é mais uma linha de ação da gestão municipal em prol da educação. Exatamente. Vai culminar no final do ano, dia 7 de dezembro, com a segunda-feira literária de Francinópolis, né, que é a FLIF. A primeira já foi um sucesso e esse ano será ainda maior. Então, buscando incentivar a leitura e, com isso, fomentar a educação, a secretária de Educação, Eliane Moraes, ela imaginou, idealizou esse projeto que é Campeões de Leitura. Então, nada melhor do que adquirir conhecimento, senão através da leitura.